Olá, bom dia! Você vai ver no Câmara Hoje os detalhes do que pode mudar nas propostas do governo das reformas trabalhista e da Previdência, já antecipados pelos relatores. O corte pela idade pode ser eliminado nas regras de transição para a aposentadoria. Na reforma trabalhista, a ideia é ampliar a lista de itens que não poderiam ser alterados por acordos coletivos. Do corredor das comissões ao vivo, Mariana Pichitsky. A Comissão da Reforma Trabalhista tem reunião daqui a pouquinho para a apresentação oficial do relatório. E do Salão Verde também ao vivo, Carolina Nogueira. Relator do projeto de socorro aos estados superendividados faz mudanças no texto em busca de acordo, mas ainda assim votação é adiada por falta de quórum. Hoje é quarta-feira, 12 de abril. Agora em Brasília, 8 horas e 50 minutos. Esses são os destaques do Câmara Hoje, que já está no ar. A gente começa essa edição mostrando a expectativa no corredor das comissões. O relator da reforma trabalhista, deputado Rogério Marinho, vai apresentar oficialmente o relatório dele na comissão especial daqui a pouquinho. Vamos então começar chamando direto a Mariana Pichitsky, que está por lá. Bom dia, Mariana. Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Reunião daqui a pouco na Comissão da Reforma Trabalhista, ali no plenário 2, né? Estão organizando para receber os deputados para esse debate. Ontem, o deputado Rogério Marinho, que é do PSDB do Rio Grande do Norte, apresentou o texto dele para a bancada do PSDB, um texto que muda mais de 100 pontos da CLT, consolidação das leis do trabalho. Nós vamos conferir agora os detalhes do relatório do deputado Rogério Marinho. O relator da reforma trabalhista, deputado Rogério Marinho, adiantou para a bancada do seu partido, PSDB, que seu parecer modifica um dos principais pontos da proposta do governo, que é dar mais força às regras negociadas entre patrões e empregados. Há pontos que podem ser acertados entre as partes e prevalecer sobre a lei e outros que não. Pode-se negociar a questão da jornada, inclusive está na Constituição, redução do salário está na Constituição, parcelamento das férias, né? Essa questão de banco de horas, então isso pode. O que é que não pode? Você não pode abrir mão do fundo de garantia, você não pode abrir mão do seu salário, da integralidade dele, do salário mínimo, desculpe. Você não pode abrir mão do 13º, de férias proporcionais, enfim, tudo que está assegurado no artigo 7º da Constituição. O relatório propõe também o fim do imposto sindical obrigatório. Isso permite a criação de sindicatos que não atendem o interesse dos seus associados. É verdade também que existem sindicatos sérios que representam efetivamente os seus associados e esses vão ser beneficiados com o fim dessa obrigatoriedade. Outra proposta é a regulamentação de novas formas de contrato de trabalho. Nós vamos colocar no nosso projeto a previsão do teletrabalho, do home office. Nós vamos parametrizar também a questão da jornada do trabalho intermitente, que é uma modalidade que existe no mundo inteiro, inclusive com a salvaguarda de todas as obrigações sociais e todos os direitos do trabalhador que estão contidos na Constituição. O relator disse que incluiu também regras de proteção para os trabalhadores terceirizados. A primeira, uma quarentena em que o empregador não poderá demitir o trabalhador e recontratá-lo como terceirizado num período de 18 meses. Né? Isso significa que há uma impossibilidade dessa troca de forma de relação de trabalho. E o segundo é que a empresa tomadora, quando recepcionar o empregado nas suas dependências da empresa terceirizada, vai manter todas as condições que esse empregado tem da empregadora mãe, da empregadora principal. Muitos assuntos, então, nessa reforma trabalhista. Nós vamos continuar acompanhando aqui, Vera. Daqui a pouco trazendo mais informações sobre o corredor das comissões. Obrigada, Mariana. Chama quando precisar. E olha, o ministro Luiz Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, liberou o sigilo do processo que pede a abertura de investigação contra 42 deputados federais, 29 senadores, 3 governadores e 9 ministros.
Os pedidos de investigação se basearam nos depoimentos das delações premiadas de 78 executivos e dirigentes, ou melhor, ex-dirigentes da empresa Odebrecht. Os inquéritos incluem os presidentes da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira. Rodrigo Maia disse que confia na justiça e que, ao longo do processo, será comprovado que são falsas as citações dos delatores. Citação de delatores que serão, o processo vai comprovar que são falsas e os inquéritos serão arquivados. Eu confio na justiça e vou continuar confiando sempre. Ainda sobre o pedido de investigação feito pelo ministro Fachin, o PSDB divulgou nota afirmando que o fim do sigilo das investigações permitirá que os citados exerçam o direito de defesa e que a verdade vai prevalecer. O líder do Democratas, deputado Efraim Filho, disse que o impacto da divulgação da lista de investigados pelo STF não deve paralisar a agenda de trabalhos do Legislativo e defende o andamento da Operação Lava Jato. A gente muda um pouco de assunto agora, vamos direto ao vivo falar sobre as votações de hoje no plenário com a repórter Carolina Nogueira, que está no Salão Verde. Bom dia, Carol. O plenário tentou mais uma vez ontem votar um projeto que até agora não conseguiu sair do papel, não é isso? Exatamente, Vera. O relator deputado Pedro Paulo fez mudanças nesse texto, que se trata aí do projeto de socorro aos estados superendividados. Permite que esses estados passem 3 anos, renováveis por mais 3, sem pagar as parcelas das dívidas em troca de contrapartidas. Foram feitas mudanças em busca de acordo, mas mais uma vez, pela terceira vez em uma semana, a votação foi adiada por falta de quórum. As mudanças feitas pelo relator permitem a retomada de convênios com a União em caso de catástrofes por parte desses estados, permite que as transferências voluntárias do governo federal possam ser feitas e autoriza saques em contas de depósitos judiciais. A gente vai conversar sobre isso com o deputado Edmilson Rodrigues, ele é vice-líder do PSOL do Pará, e também com o deputado Valdir Colato, também é vice-líder do PMDB de Santa Catarina. Deputado Edmilson, as mudanças feitas não são suficientes ainda para levantar a obstrução, para permitir a votação desse projeto? Maquiagem leve, mudou o batom roxo para o vermelho. Nenhuma mudança essencial. Continua destruindo a possibilidade do desenvolvimento. 36 meses sem pagar a dívida, enquanto isso, juros sobre juros. O próximo governador ou o governador atual reeleito não terá como administrar as finanças dos estados. Então, 3 estados estão falidos por ladruagem, por irresponsabilidade, e o Brasil vai pagar por isso. A necessidade do governo federal de definir outras medidas, se necessário, inclusive intervenção no Rio, porque não é possível. Ainda ontem, enquanto os deficientes físicos, os que sofreram acidentes graves, traumáticos, precisam de próteses, órteses, não é? Viu-se o secretário, empresários, servidores públicos presos pela roubalheira de milhões e milhões dos recursos da saúde. Então essa reforma agora quer, para que se tenha 36 meses sem pagamento e se ter direito a créditos, inclusive, que só podem ser usados para destruir o equilíbrio social e fiscal, porque você só pode pegar emprestado se for para contratar uma consultoria para fazer reforma, para privatizar bancos públicos, empresas de saneamento, no caso do Pará, a Cozampa, então, e ao mesmo tempo mudar o regime jurídico único para tirar direitos dos servidores. Realmente é criminoso o que está sendo proposto, nós não aceitaremos em hipótese alguma. Isso é uma provocação a um povo já tão sofrido do nosso país. Deputado Valdir Colato, existe a possibilidade de novas mudanças no texto? O senhor acredita na aprovação desse projeto? Olha, eu entendo que é uma necessidade. Não há como você fugir dessa realidade. 3 estados, outros também não são diferentes, embora em menor tamanho, mas nós precisamos fazer alguma coisa. O governo federal está tentando, como uma nação federalizada, ajudar os estados, porque se um estado não tiver condições de sobreviver, o país também não vai ter, e os estados importantes que estão aí pedindo para fazer essa renegociação, é importante que a gente tenha juízo, né? Não fique simplesmente achar que o mundo acabou. Vamos dar tempo para que os governadores possam fazer esse trabalho de reestruturar o estado, ver exatamente onde é que ele pode atuar para diminuir aí os problemas que nós temos e buscar uma saída. Se fosse como pensa o deputado Edmilson, o Brasil acabou. Não acabou, nós temos que trabalhar, produzir,
E ninguém está aí para destruir tudo, não. Nós estamos buscando a saída e o governo Temer está fazendo isso com muita competência. Não fizeram antes, podia ter feito, outros, o governo anterior. E agora nós precisamos achar essa saída. Espero que a casa tenha juízo e vote para depois nós sabermos quais serão as saídas que precisa ter. Mas é uma necessidade e nós precisamos fazer isso. A gente está aí na expectativa da apresentação desse relatório, como a gente viu mais cedo, o relatório da reforma trabalhista, que deve ser apresentado hoje ainda, modifica mais de 100 itens aí da CLT. Deputado Edmilson, tem clima para votação, para mudanças tão radicais agora, nesse momento? Não tem clima. Acho que a presunção da inocência é importante. Mas nós temos o presidente do poder denunciado, investigado por receber propinas, corrupção passiva, ativa e outros crimes. E a gente vai achar que isso é uma coisa normal, que se pode aprovar que a destruição dos estados, que se pode tirar mais de 100 dispositivos da CLT para inviabilizar a dignidade do trabalhador. Em que país nós estamos vivendo? Isso é uma provocação. Nós podemos ser minoritários aqui, mas eles não conseguem votar porque sabem que a pressão popular aumenta. E nós vamos ter milhões de pessoas no dia 28 parando este país para que deputados e senadores e esse presidente legítimo saibam que não se pode provocar o povo e tentar destruir a dignidade dos trabalhadores brasileiros. Deputado Valdir Colato, sua expectativa para a votação da reforma trabalhista, o senhor acha que passa o relatório do jeito que ele foi apresentado, que ele vai ser apresentado hoje? Olha, com certeza nós precisamos desengessar esse processo da legislação trabalhista. Os direitos estão todos no artigo 7º da Constituição, o deputado devia ler, não tem nenhum item, nenhum artigo, nenhum inciso que tira direito do trabalhador. O que nós estamos fazendo é buscar uma nova possibilidade de você poder trabalhar sem as amarras da CLT que impede com que o empreendedor possa contratar. Ele não tem segurança jurídica. Ele contrata um trabalhador, que é seu amigo na hora de contratar, se torna seu adversário enquanto está trabalhando e se torna inimigo quando é demitido. E a insegurança jurídica está impedindo que se continue empregando. Então, a nossa preocupação é com os 13 milhões de pessoas que estão desempregados. E é isso que nós estamos falando, é isso que nós estamos buscando. E aqueles que estão empregados têm todos os direitos garantidos. Eu acredito que o nosso relator vai apresentar, não conheço ainda o relatório dele, mas com certeza é centrado, é bem pensado e nós vamos votar naquilo que realmente melhora as condições de trabalho, de emprego, sempre levando em conta os compromissos de preservar os direitos dos trabalhadores. Deputado Valdir Colato, muito obrigada pela sua entrevista, deputado Edmilson também. A gente vai direto para o plenário Ulisses Guimarães. Tem início agora a sessão extraordinária.